Seja bem-vindo ao resumo do livro Pare de Procrastinar, escrito por Daniel Levitin. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, essa é a hora. Ao se inscrever no nosso canal, você garante a continuidade do nosso trabalho e ajuda o canal para que o YouTube leve este resumo em audiobook para mais gente. Deixe também o seu like e clique no sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, vamos lá! Apresentação. Você é do tipo de pessoa que sinceramente quer se tornar mais produtiva e disciplinada, fazer exercício regularmente, manter uma alimentação saudável, acordar cedo e terminar suas tarefas dentro do prazo, mas ainda assim não consegue sequer cumprir um só propósito? Tem dias cada vez menos produtivos? Acumula tarefa atrás de tarefa a ponto de se sentir totalmente estagnado e querer desistir de tudo? Muito provavelmente você é um procrastinador. Mas o que é a procrastinação, afinal? Por que continuamos a retardar ações que são de nosso interesse? Aqui são muitos os que concluem, falsamente, que estamos lidando apenas com pessoas preguiçosas, descuidadas ou sem força de vontade. Não. Ao contrário destes, o procrastinador conhece bem o próprio potencial, sabe que é capaz de grandes marcos na vida e de realizar coisas importantes, mas ainda assim não consegue dar um passo concreto na direção do próprio objetivo. Com esta leitura do livro Pare de Procrastinar, você encontrará uma combinação equilibrada entre teoria e estratégias práticas para evitar as distrações, especialmente as do mundo digital. Fique conosco e aprenda como parar definitivamente de procrastinar. Introdução. Muitas pessoas querem ser produtivas, fazer exercícios com frequência, acordar cedo e terminar os projetos no prazo, mas por algum motivo não conseguem. Uma das principais razões pelas quais as pessoas não cumprem seus objetivos é porque elas constantemente os adiam. Como algumas atividades parecem desconfortáveis, você as substitui por outras mais fáceis, como assistir televisão, jogar videogame ou usar as redes sociais. Mas então você se sente culpado e se critica, o que leva a mais distrações. Se isso descreve você, significa que você é um procrastinador. A maioria dos procrastinadores são pessoas capazes, mas têm dificuldade em passar do pensamento à ação. Mas o sentimento de arrependimento piora com o tempo. Este livro é sobre a implementação de uma série de estratégias para fazer as coisas que você deseja. Capítulo 1. Conheça o seu inimigo. O autor define procrastinação como o ato de atrasar ou adiar algo que deveria ser feito. Muitas vezes, a atividade que adiamos é boa para nós, mas adiamos mesmo assim. A procrastinação acontece porque não queremos realizar a tarefa em questão e nosso cérebro deseja uma gratificação imediata. A sua parte racional reconhece o valor desta atividade, mas como seu cérebro a considera chata e difícil, há um conflito. A procrastinação é uma batalha de impulsos entre força de vontade e impulso. A procrastinação tem tudo a ver com emoções. Você adia todas as tarefas que podem causar ansiedade, frustração e tédio e, em vez disso, prefere coisas que sejam confortáveis e fáceis. Mas não fazer as coisas que deveria levar à culpa e à procrastinação. Antes que você perceba, você está preso em um círculo vicioso do qual é difícil sair. No final das contas, a procrastinação é resultado de algum medo interno e isso leva a um estado constante de preocupação. Capítulo 2. Conscientização. Para fazer uma mudança duradoura, você precisa de consciência. A maioria das pessoas nem sabe que procrastina, então nunca superará isso. A maioria das escolhas que fazemos acontece no piloto automático. Portanto, em vez de usar a consciência, confiamos em nossos impulsos e necessidades. Depois que você começar a identificar padrões, é mais provável que a mudança aconteça. Mantenha um registro de procrastinação. Esse registro permite monitorar atividades, desculpas, emoções e pensamentos. Ao ver padrões e erros, você poderá os evitar no futuro. Capítulo 3. O paradoxo de começar. As tarefas que você procrastina deixam você desconfortável, ansioso ou sobrecarregado. Esta é a maneira que nosso cérebro usa para evitar a dor.
Para se livrar da dor, basta começar. A dor acontece durante a antecipação de uma tarefa e não durante a execução da mesma. Embora seja necessário esforço para começar, quando você o faz, a difícil tarefa se torna mais administrável. Isso fica melhor com a prática, então quanto mais você faz, melhor você fica. Concentre-se no próximo passo, não nos próximos 1000 passos. Grandes projetos nos intimidam e nos sobrecarregam. Para superar isso, divida uma tarefa em pequenas etapas. É assim que funciona. Primeiro, faça uma lista de tudo o que você precisa fazer. Em seguida, crie um plano onde você detalhe o que vai fazer e em que ordem. Depois, se concentre em um passo de cada vez e ignore os próximos. Por fim, comece a próxima etapa. Baixe seus padrões. Esqueça a perfeição ou você terá problemas para começar e, mesmo quando fizer, tudo será mais difícil do que deveria ser. O perfeccionismo também leva à autocrítica, portanto diminua seus padrões. Siga a regra dos 2 minutos. Se uma tarefa levar 2 minutos para ser concluída, basta executar esta tarefa. Essa é uma forma de evitar encher a cabeça com coisas para fazer depois. Ao fazer as coisas em que estão agora, você ficará menos sobrecarregado mais tarde. Defina uma intenção de implementação. Uma intenção de implementação é um plano para agir de uma maneira específica quando algo acontecer. Geralmente fica assim: se X acontecer, então farei Y. Por exemplo, assim que eu acordar, vou meditar por 10 minutos. Se concentre no processo, não no resultado. Um resultado é o resultado de um processo. Ao focar no processo, você eventualmente chegará ao resultado desejado sem esforço. Não se concentre em perder peso, se concentre em comer alimentos saudáveis e praticar exercícios. O processo geralmente é simples e o resultado assustador. Capítulo 4. O que os gurus da produtividade não contam sobre a procrastinação. Algumas pessoas veem a procrastinação como um problema de gerenciamento de tempo, mas simplesmente não é o caso. A procrastinação é um problema de gerenciamento emocional. Você pode planejar seus dias perfeitamente e ainda assim procrastinar. Para realizar as atividades que deseja realizar, você deve lidar com emoções negativas. Dito isso, é bom conhecer estratégias sólidas de gerenciamento de tempo. Agendar. Para ter certeza de fazer as coisas, você deve agendar elas primeiro. Escrever as coisas em um calendário as torna mais tangíveis. Comece o dia com fogo total. As primeiras horas do dia são importantes porque marcam a trajetória do resto do dia. Para isso, se levante assim que acordar, faça um ritual matinal, tome um café da manhã saudável e trabalhe na sua tarefa mais importante. A melhor maneira de fazer isso é planejando o dia inteiro na noite anterior. Planeje seu dia na noite anterior. Esta é uma forma de criar impulso e permanecer produtivo o dia todo. Escrever suas tarefas deve levar apenas alguns segundos, mas faz a diferença. Capítulo 5. A magia de um plano simples. As técnicas de implementação informam como agir em situações futuras. Elas são uma forma de automatizar seu comportamento e agir da maneira que desejar no futuro. Fazemos isso vinculando uma deixa, como a palavra se, com um comportamento pretendido, como a palavra então. Isso permite que você tome decisões de forma racional e automática. Como efeito colateral, você não desperdiça força de vontade em decisões porque elas foram tomadas de antemão. Defina algumas intenções de implementação. Isso envolve escrever uma série de planos se e então especificamente para as tarefas que você costuma procrastinar. Capítulo 6. Recompensas e punições. Como forma de o motivar, você pode usar recompensas e punições. Podemos dividir nosso cérebro em dois, nossa parte racional e nossa parte irracional. Os primeiros sabem o que devemos fazer agora para obter recompensas futuras. Este último só se preocupa com a gratificação imediata. Nosso objetivo é usar recompensas para boas atividades e punições para as ruins. Prometa a si mesmo uma recompensa. Ao se recompensar ao longo do caminho,
você ficará motivado a fazer as coisas. Por exemplo, televisão depois do dever de casa, um smoothie saudável após o exercício. Para que as recompensas sejam eficazes, você deve as tornar imediatas. Portanto, para projetos longos, planeje pequenas recompensas ao longo do caminho. Agrupar tentações. Agrupar tentações é dar recompensas a si mesmo ao fazer algo. Por exemplo, faça exercícios enquanto assiste televisão, ouça seu podcast favorito enquanto limpa a casa. Faça a procrastinação compensar. Este exercício trata de se punir por não fazer algo. Isto funciona devido à aversão à perda, à nossa tendência de evitar perdas em vez de obter ganhos equivalentes. A maneira mais simples de fazer isso é dar dinheiro a alguém. Se você concluir a tarefa, receberá seu dinheiro de volta e se não concluir a tarefa, perderá o dinheiro. Capítulo 7. Por que sua avó não procrastina? Estamos cercados de coisas atraentes para fazer, mas poucas delas proporcionam valor e crescimento. A sociedade moderna está sobrecarregada, superconectada e superestimulada. Como consequência, podemos gastar o nosso potencial em atividades sem sentido, como televisão, jogos, redes sociais, e-mail, e assim por diante. O problema é que as distrações são atraentes e o trabalho é chato, por isso procrastinamos. Elimine ou complique. Como a maioria das distrações está sempre disponível, nós as usamos o tempo todo. Para procrastinar menos, torne as distrações menos acessíveis. Bloqueie sites que distraem, exclua aplicativos, exclua jogos e venda ou armazene seus consoles de videogame. Molde seu ambiente. Nosso ambiente está cheio de gatilhos. Veja comida e você ficará com fome, veja imagens sensuais e você desejará sexo, veja jogos e você desejará jogar. Para procrastinar menos, retire todos os objetos que te incentivam a perder tempo. Organize seu navegador, organize sua área de trabalho, guarde seu telefone, se livre de notificações e se cerque de coisas que incentivam hábitos saudáveis. Faça com que as distrações compensem. O dinheiro é uma ótima maneira de parar de se envolver em maus hábitos. Se comprometa a guardar uma quantia específica sempre que jogar ou usar as redes sociais. Capítulo 8. O poder do bom. Quando você procrastina, criticar a si mesmo não levará a lugar nenhum. A autocrítica tem sido associada à depressão, ansiedade, vergonha, insignificância e culpa. Mas há uma alternativa: autocompaixão. Compaixão é o sentimento que surge quando você enfrenta o sofrimento de outra pessoa e deseja aliviar esse sofrimento. Da mesma forma, a autocompaixão consiste em aceitar o seu próprio sofrimento e fazer o que puder para o diminuir. A autocrítica impacta negativamente o seu desempenho, leva à autossabotagem e à ansiedade de desempenho e aumenta a probabilidade de você procrastinar. A autocompaixão, por outro lado, melhora a motivação, o desempenho, a saúde, o sucesso e muito mais. O benefício mais importante é que você sente menos medo do fracasso. Isso acontece porque pessoas autocompassivas veem o fracasso como uma oportunidade de aprendizado. Se perdoe. Não se preocupe depois de procrastinar. Se lembre de que a procrastinação é inevitável e que todos nós fazemos isso. Aceite suas emoções e se comprometa a fazer melhor as coisas da próxima vez. Capítulo 9. A arte do surf emocional. A procrastinação está fortemente relacionada ao gerenciamento das emoções. Para parar de procrastinar, temos que administrar melhor nossas emoções. Não podemos deixar nossas emoções assumirem o controle ou nos tornaremos seus escravos. Embora nossos sentimentos nos incentivem a nos comportar de determinada maneira, não precisamos fazer isso. Não podemos mudar o que sentimos, mas podemos mudar a forma como reagimos. Navegue pelas suas emoções. Quando você sentir vontade de reagir a algo, não o faça. Apenas observe como seu corpo se sente. Embora seja difícil, você pode tolerar emoções negativas. Os impulsos chegam até nós em ondas menores no início, mas vão ficando cada vez maiores.
Quando a onda maior passa, o sentimento em questão começa a desaparecer. Isso é o que acontece quando você quer procrastinar. Aceite suas emoções e elas logo irão embora. Para usar esta técnica de forma mais eficaz, você precisa de consciência. Capítulo 10. A ciência da força de vontade. A procrastinação é uma falha em fazer algo. Você tem vontade de fazer algo, mas não consegue fazer acontecer. Força de vontade é a capacidade de fazer a coisa mais difícil em vez da mais fácil. Para ser feliz, saudável, rico ou bem-sucedido, você precisa de força de vontade. Esta é a melhor coisa que você pode fazer para melhorar sua vida. A força de vontade é como um músculo e quanto mais você a exercita, mais forte ela fica. Mas, assim como os músculos, a força de vontade perde força se você a usar demais. Você tem apenas um suprimento limitado de força de vontade. Quando o tanque se esgota, você perde a capacidade de autorregulação. Isso explica por que, depois de um longo dia de trabalho, você assiste televisão em vez de ir à academia. Otimize seus níveis de saúde e energia. A principal coisa que faz as pessoas procrastinarem é a fadiga. Isso acontece porque a força de vontade requer energia. Portanto, se cuide e dê ao seu corpo um bom suprimento de energia. Durma bem, não beba muito álcool, evite situações estressantes, durma o suficiente, coma alimentos saudáveis e faça exercícios com frequência. Simplifique sua vida. Evite o cansaço das decisões para economizar mais energia. Isso envolve planejar seus dias com antecedência, fazer as mesmas refeições durante a semana e minimizar seu guarda-roupa. Medite. Meditar é uma das melhores maneiras de melhorar o autocontrole. Entre outras coisas, a meditação melhora o foco, a atenção, a autoconsciência e o controle do estresse, entre outros benefícios. Se exercite. O exercício é um dos melhores recursos disponíveis para melhorar sua força de vontade. Comece com metas gerenciáveis e tente ser consistente. Aumente sua autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo, especialmente durante o fracasso. Assim como a força de vontade, a autocompaixão é um músculo. Portanto, tente usar com a maior regularidade possível. Conclusão. Com este resumo do livro Pare de Procrastinar, você aprendeu a liderar todo o seu potencial e se livrar do estresse e da culpa. Agora você sabe como fazer as coisas de maneira rápida e eficaz para que você tenha mais chances de sucesso. Chegou a hora de pôr em prática todas as estratégias apresentadas aqui que vão te ajudar a superar a preguiça e a usar sua força de vontade. Se você quer saber mais sobre o assunto, você pode ler este livro completo comprando com o menor preço e recebendo na sua casa pela Amazon. Confira o link na descrição para adquirir com desconto. E se você gostou dos insights desse resumo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para mais conteúdo transformador. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!